Você já teve chance de ser livre? Não há liberdade pequena. Não independência negociada com ressalvas. Mas poder absoluto. Capacidade de governar seu próprio destino enquanto impérios ao redor desmoronavam. E você agarra essa chance com as duas mãos. Constrói o império do zero. Conquista territórios vastos. Cunha moedas com seu rosto. Declara-se imperatriz soberana. Por 2 anos brilhantes, você realmente é. Até que o império que você desafiou se recompõe. E vem cobrar. Não com morte rápida e misericordiosa. Mas com algo infinitamente mais cruel. Síria. 267 d.C. Palmira era a joia resplandecente da Rota da Seda. Cidade-estado conectando Oriente e Ocidente através de comércio próspero. Caravanas incessantes trazendo seda chinesa, especiarias indianas, pedras preciosas persas. Odenato governava como aliado leal de Roma. Lutou corajosamente contra invasões persas devastadoras. Reconquistou territórios perdidos em campanhas sangrentas. Foi generosamente recompensado com títulos honoríficos pelo imperador distante. E foi brutalmente assassinado em 267 d.C., vítima de conspiração política obscura. Sua viúva jovem, Zenóbia, imediatamente assumiu o trono como regente do filho pequeno Vabalato. Mas Zenóbia absolutamente não era regente passiva esperando o menino crescer para governar. Era mulher excepcionalmente educada para os padrões da época. Fluente em grego clássico, latim, egípcio antigo e aramaico. Estudava profundamente filosofia platônica. Comparava-se conscientemente à lendária Cleópatra, última faraó do Egito. E via com clareza cristalina uma oportunidade histórica única. Roma estava mergulhada na terrível crise do século III. Imperadores assassinados a cada poucos anos em golpes militares sucessivos. Fronteiras colapsando simultaneamente sob pressão bárbara. Economia imperial em colapso inflacionário catastrófico. Legiões se rebelando. Províncias se separando. O império mais poderoso que o mundo já conhecera, sangrava até a morte aparente. E absolutamente ninguém em Roma estava prestando atenção em Palmira, cidade distante na fronteira oriental. Zenóbia começou sua expansão calculada e metódica. 268 d.C. Suas forças conquistaram militarmente toda a Síria circundante, consolidando o controle regional. 269 d.C. invadiu audaciosamente o Egito. Não qualquer província, mas o celeiro essencial de Roma. A fonte de grãos que alimentava a própria cidade eterna. A província economicamente mais valiosa de todo o império. 270 d.C. Suas tropas controlavam firmemente todo o Levante e avançavam por partes substanciais da Ásia Menor. Em 2 anos espetaculares, criou o chamado Império de Palmira, estendendo-se impressionantemente da moderna Turquia até as cataratas do Nilo no Egito. E então cometeu o ato mais ousado, cunhou moedas próprias com seu rosto gravado. Adotou o título imperial Augusta, a forma feminina de Augusto, título reservado exclusivamente para imperadores romanos. Não estava mais fingindo ser regente leal aguardando ordens de Roma. Estava declarando publicamente: sou imperatriz. Sou soberana. Sou igual a Roma. E por 2 anos extraordinários, funcionou perfeitamente. Roma estava desesperadamente ocupada lutando tribos germânicas invasoras no Reno e Danúbio, repelindo ataques persas sassânidas no Eufrates, esmagando uma dúzia de usurpadores que se proclamavam imperador em diferentes províncias. Zenóbia governou seu império novo com habilidade surpreendente. Manteve as rotas comerciais funcionando. Preservou a administração eficiente. Ganhou lealdade das elites locais através de patronagem inteligente. Transformou Palmira em centro cultural florescente que rivalizava com Alexandria. Atraiu filósofos estoicos, matemáticos gregos, poetas latinos.
Sua corte tornou-se conhecida por debate intelectual sofisticado. Os contemporâneos a chamavam de Rainha do Oriente, título que ela abraçava com orgulho. Deve ter acreditado, enquanto sentava em seu trono dourado em Palmira, cercada por riqueza e poder, que tinha realmente conseguido o impossível. Que Roma estava acabada permanentemente. Que a janela de oportunidade permaneceria aberta. Que a liberdade conquistada era sua para sempre. Estava profundamente enganada. 270 depois de Cristo. Um general chamado Aureliano tomou o trono imperial através de aclamação militar das legiões no Danúbio. E Aureliano era fundamentalmente diferente da sucessão de imperadores fracos e efêmeros que o precederam. Comandante militar brutal e eficiente. Disciplinador implacável de tropas. Estrategista brilhante. Conhecido pelos soldados como mão na espada por sua rapidez em punir. Posteriormente chamado restaurador do mundo. Tinha um objetivo singular e obsessivo: restaurar Roma ao seu antigo esplendor territorial. Reconquistar absolutamente tudo o que havia sido perdido durante a crise. Punir severamente todos que haviam ousado se separar do império. Restaurar a autoridade imperial absoluta sobre cada província rebelde. E Zenóbia de Palmira, que se autodenominava Augusta e governava 1/3 do império, estava no topo absoluto de sua lista de prioridades. 272 d.C. Aureliano havia consolidado suas fronteiras europeias. Derrotado os germanos. Estabilizado o Danúbio. E agora marchava determinadamente para o Oriente com legiões veteranas reequipadas e reorganizadas. Zenóbia não fugiu nem negociou. Mobilizou rapidamente seu exército formidável, cavalaria pesada catafrata, arqueiros palmirenos de renome mundial, contingentes de infantaria egípcia, mercenários de todo o Levante. E estava genuinamente confiante na vitória. A primeira batalha decisiva ocorreu em Imai, estrategicamente posicionada perto da grande cidade de Antioquia. A cavalaria catafrata de Zenóbia atacou as linhas romanas com força devastadora, quase conseguindo quebrar a formação legionária disciplinada através de carga maciça. Mas Aureliano era veterano de décadas de guerra. Ordenou um recuo fingido clássico, tática que havia funcionado desde os dias de Cipião Africano contra Aníbal. Atraiu a cavalaria palmirena cada vez mais profundamente nas linhas romanas até ficarem isoladas da própria infantaria de apoio. E então os legionários se fecharam ao redor como mandíbulas de armadilha. Massacraram a cavalaria em terreno aberto onde suas lanças longas eram inúteis contra os gladii curtos dos romanos lutando corpo a corpo. Zenóbia recuou com as forças sobreviventes para reagrupar e defender território. A segunda batalha ocorreu em Emesa, hoje conhecida como Ons na Síria. Zenóbia havia reunido forças ainda maiores, convocando reservas de todo o seu império. Era sua última oportunidade real de parar o avanço romano antes que alcançassem Palmira. As fontes históricas conflitam sobre se ela lutou pessoalmente na linha de frente. Alguns cronistas afirmam que sim, outros dizem que comandou da retaguarda. Mas não há dúvida que seu exército lutou com ferocidade desesperada, sabendo que tudo dependia daquela batalha. E perderam decisiva e completamente. Aureliano quebrou suas formações através de tática superior e disciplina legionária. Perseguiu os sobreviventes fugindo por quilômetros através do deserto, matando milhares. Zenóbia fugiu em pânico para a segurança das muralhas de Palmira. Mas Palmira, por toda sua riqueza comercial e beleza arquitetônica, simplesmente não era uma fortaleza militar projetada para resistir ao tipo de cerco que Roma podia impor. Aureliano cercou a cidade meticulosamente. Cortou todas as rotas de suprimento. E esperou com paciência de general experiente, sabendo que o tempo trabalhava absolutamente a seu favor. Dentro das muralhas, Zenóbia enfrentava a realidade brutal. Não havia exército de alívio vindo. Não havia aliados dispondo-se a desafiar Roma por ela. Não havia saída diplomática. Em desespero,
tentou uma fuga dramática durante a escuridão da noite. Montou um camelo, animal conhecido por velocidade e resistência no deserto. Direção: leste, para a Pérsia, buscando aliança de último recurso com os sassânidas, inimigos eternos de Roma. Mas patrulhas romanas estavam alertas. A capturaram tentando cruzar o rio Eufrates. E a trouxeram acorrentada de volta para Aureliano. E aqui a história toma seu rumo mais interessante e cruel. Aureliano facilmente poderia ter ordenado execução imediata. Crucificação prolongada. Decapitação pública. Estrangulamento ritual no Tullianum, a prisão antiga sob o fórum onde Vercingetorix havia morrido séculos antes. Eram métodos romanos testados e aprovados para rebeldes capturados. Mas Aureliano era mais sofisticado que isso. Compreendeu que Zenóbia executada rapidamente se tornaria mártir. Símbolo de resistência ao poder romano. Lenda inspiradora para futuras rebeliões. Heroína trágica em canções e poemas. Zenóbia mantida viva, humilhada publicamente e então forçada a viver em obscuridade confortável, tinha valor estratégico infinitamente maior. Ele a manteve prisioneira enquanto conquistava Palmira. A cidade se rendeu rapidamente uma vez que sua rainha havia caído. Aureliano permitiu saqueio limitado, mas não destruição total, ainda não. Porque tinha planos elaborados para Zenóbia. 273 d.C. Aureliano retornou vitoriosamente para Roma após anos em campanha. E organizou um dos triunfos mais espetaculares que a cidade havia testemunhado em gerações, o desfile militar tradicional através da Via Sacra, onde generais vitoriosos exibiam conquistas para a população celebrar. Zenóbia foi deliberadamente transformada na peça central do espetáculo de propaganda. Aureliano ordenou que fosse vestida com roupas cerimoniais absurdamente pesadas feitas de ouro puro. Joias massivas de valor incalculável penduradas no pescoço. E correntes, não de ferro brutal, mas de ouro polido, tão pesadas que ela literalmente mal conseguia dar um passo sem assistência. Servos musculosos eram necessários ao seu lado apenas para sustentar parte do peso esmagador enquanto ela caminhava. E então foi forçada a andar lenta e penosamente pela Via Sacra inteira, das planícies fora das muralhas até o templo de Júpiter no Capitólio. Diante de centenas de milhares de romanos em frenesi, gritando, zombando, jogando flores e insultos, celebrando a humilhação da mulher que havia ousado se chamar Augusta. Olhem a grande rainha do Oriente agora. A mulher que pensou ser igual a Roma. Veja como se curva sob o peso do ouro que cobiçou. Horas intermináveis caminhando publicamente. As correntes de ouro brilhando intensamente sob o sol romano. O peso físico esmagador combinado com a humilhação psicológica devastadora. Foi espetáculo calculado para máximo impacto tanto em Roma quanto em todas as províncias que receberiam notícia. Mas Aureliano, em sua crueldade sofisticada, não parou simplesmente ali. Após o triunfo, em movimento que surpreendeu muitos, a libertou. Não a executou como todos esperavam. Não a prendeu permanentemente em masmorra úmida. Em vez disso, concedeu-lhe uma vila confortável em Tibur, a moderna Tivoli, localizada convenientemente perto de Roma. Forneceu pensão vitalícia adequada para viver com conforto material. E a transformou em dama romana respeitável, viúva de alto status social vivendo aposentadoria tranquila. Forçou-a a viver exatamente assim. A mulher que havia sido imperatriz governando milhões, comandando exércitos, fazendo reis se curvarem, agora vivia como aristocrata romana comum. Talvez recebia visitas de outras matronas. Talvez bordava. Talvez lia filosofia estoica nas tardes. Todas as ocupações esperadas de mulher romana de alta classe. Como se os 2 anos de império nunca tivessem existido. Como se tudo tivesse sido sonho febril. Enquanto isso, Palmira sofreu destino diferente. Em 273 d.C., logo após o triunfo de Aureliano,
A cidade se rebelou novamente sob liderança de mercadores que acreditaram poder restaurar independência. Aureliano retornou furioso. E desta vez não houve misericórdia estratégica alguma. Arrasou Palmira sistematicamente até as fundações. Executou a população masculina adulta. Escravizou mulheres e crianças. Demoliu os grandes edifícios. Queimou bibliotecas. Destruiu sistemas de irrigação. A joia da Rota da Seda foi transformada em ruínas fumegantes no deserto. E Zenóbia? Zenóbia assistiu impotente de sua vila confortável perto de Roma, recebendo notícias através de cartas ou visitantes. Sabendo que tudo que havia construído estava sendo sistematicamente apagado. Incapaz de fazer absolutamente nada. Ela viveu provavelmente mais alguns anos após isso. As fontes históricas tornam-se vagas sobre seus últimos dias. Data de morte incerta. Causas provavelmente naturais, doença ou simplesmente idade. Algumas fontes sugerem que se casou novamente, desta vez com um senador romano. Que teve filhas que se casaram dentro da aristocracia romana. Que foi completamente integrada ao sistema que havia desafiado. Morreu em obscuridade relativa. A imperatriz que governou um terço de Roma, terminou como viúva romana em vila. E aqui está a vingança verdadeira e sofisticadamente cruel de Roma. Não foi morte rápida que teria criado o mártir. Foi vida longa e confortável que criou nada. Forçá-la a viver como romana comum após ter sido soberana. Destruir fisicamente tudo que ela havia construído enquanto a mantinha confortável. Apagar seu império da história enquanto a mantinha viva para testemunhar. Em correntes invisíveis mas absolutas, não de ferro, mas de ouro. Não na prisão, mas na vila. Não na execução, mas na integração. Porque morte teria feito dela símbolo eterno de resistência. Mas vida humilhante a transformou em esquecimento. Apenas mais uma rainha cliente que se rebelou e foi apropriadamente derrotada. Mais uma rebelde oriental esmagada pela superioridade romana. Mais uma mulher que ousou ambiciosamente e pagou o preço. E o que torna esta vingança particularmente fascinante é que Zenóbia não estava objetivamente errada ao tentar. Roma estava genuinamente fraca. A crise do século III era real e devastadora. A oportunidade de independência era tangível, não ilusória. E por 2 anos inteiros ela governou com sucesso real, manteve comércio, administração eficiente, lealdade das elites locais. Não foi megalomaníaca delirante como Calígula. Foi pragmática calculista que viu janela de oportunidade e a aproveitou. Mas subestimou fatalmente a resiliência romana. Impérios podem sangrar por décadas. Podem parecer à beira do colapso irreversível. Mas enquanto as instituições centrais sobrevivem, o Senado, as legiões, a ideia de Roma, podem se regenerar com um líder competente. E Aureliano provou ser exatamente esse líder. Zenóbia apostou que a janela permaneceria aberta indefinidamente. Que Roma estava acabada permanentemente. Que 2 anos se transformariam em 20, depois em 200. E Roma respondeu fechando a janela violentamente. A vingança não foi brutal e óbvia como Genghis derramando prata derretida nos olhos de Naushuk. Foi sofisticada e psicológica como apenas Roma sabia executar. Você quis ser imperatriz? Seja dama romana comum. Você quis liberdade soberana? Tenha conforto prisional. Você quis glória eterna? Tenha obscuridade doméstica. Zenóbia foi sistematicamente forçada a viver com sua derrota todos os dias. Acordando em vila romana bonita mas comum. Vestindo roupas romanas apropriadas. Falando latim em conversas educadas. Seguindo costumes romanos em jantares formais. Vendo outras matronas romanas vivendo vidas completamente normais, gerenciando casas, criando filhos, bordando, lendo. E sabendo profundamente que ela havia sido diferente. Que havia governado do Egito até a Anatólia.
que havia comandado exércitos em batalha, que havia cunhado moedas com seu rosto, que havia sido chamada Augusta, e agora era apenas esposa de senador, ou viúva respeitável, ou dama aposentada, esperando morte natural enquanto a história continuava sem ela. Enquanto Roma reconquistava cada província perdida. Enquanto Palmira virava ruínas esquecidas. Enquanto seu império era apagado como se nunca tivesse existido. E Palmira realmente se tornou apenas memória distante e depois nem isso. Ruínas magníficas no deserto sírio, ignoradas por séculos. Redescobertas apenas quando arqueólogos europeus começaram a escavar no século XIX. Mesmo hoje, turistas que visitam as ruínas impressionantes de Palmira geralmente sabem que foi importante cidade romana. Poucos sabem que foi brevemente capital de império independente. Menos ainda conhecem o nome de Zenóbia. E praticamente ninguém sabe que por 2 anos uma mulher governou 1/3 do Império Romano e se chamou imperatriz. Porque Roma reescreveu meticulosamente a história. Nos registros oficiais, nas crônicas imperiais, nos documentos sobreviventes, Zenóbia é minimizada. Rainha cliente de Palmira que se rebelou e foi apropriadamente derrotada pelo divino Aureliano. Uma linha em uma lista de conquistas dele. Não, Imperatriz Zenóbia que criou o império rival e governou soberanamente por 2 anos antes de ser conquistada. A diferença é absoluta. E essa é a vingança final e mais permanente de Roma. Não apenas derrotar militarmente no campo de batalha. Não apenas humilhar publicamente no triunfo. Mas controlar eternamente a narrativa histórica. Fazer parecer que a rebelião foi sempre fadada ao fracasso desde o início. Que a tentativa de independência foi sempre tola e impossível. Que Roma era sempre inevitável e eterna. Que desafiar o império era suicídio garantido. Quando a verdade histórica documentada mostra que não era bem assim. Por 2 anos completos Zenóbia governou com sucesso. Manteve a ordem. Preservou comércio. Garantiu lealdade. Defendeu fronteiras. Foi a imperatriz real do Império Real. Até que Roma, regenerada sob Aureliano, decidiu que não seria mais. E talvez, apenas talvez, aqueles 2 anos valeram todo o preço posterior. Valeram a humilhação das correntes de ouro na via sacra. Valeram a vila-prisão confortável. Valeram os anos de obscuridade aguardando a morte. Valeram o esquecimento histórico. Porque por 2 anos ela não foi vassala. Foi soberana absoluta. E essa experiência, esse conhecimento, essa realidade vivida, ninguém pode realmente apagar. Nem Aureliano com suas legiões invencíveis. Nem Roma com sua máquina de propaganda. Nem a história com seu esquecimento seletivo. Zenóbia soube como era governar livre. Não como representante de outro poder. Mas como imperatriz por direito próprio. E depois pagou o preço. Não com morte rápida de mártir. Mas com vida longa de esquecimento. Em gaiola invisível feita de ouro polido. Assistindo impotente enquanto sonhos viraram literalmente pó no deserto. E talvez isso seja infinitamente pior que a execução. Morrer heroicamente como uma imperatriz desafiante. Ou viver esquecida como ninguém relevante. Zenóbia não teve escolha na questão. Roma escolheu por ela com precisão cruel. A resposta foi clara como cristal. Viva! Confortavelmente. Humilhada. Esquecida. Integrada. Como aviso permanente esculpido em todos que viriam depois. Não desafie Roma. Mesmo quando parecer fraca e moribunda. Porque se voltar, não simplesmente te matará. Te fará viver confortavelmente com a derrota. Em vila agradável com jardim. Como dama respeitável da sociedade. Que ninguém lembrará. Que foi a imperatriz. E Zenóbia viveu exatamente assim até morrer naturalmente. Enquanto Aureliano entrou para a história como restaurador do mundo.
O grande imperador que salvou Roma do colapso final. E Zenóbia tornou-se mera nota de rodapé em biografias dele. Também derrotou a rebelião de Zenóbia em Palmira. Uma linha breve. A vida inteira. Para o império construído. Para sonho perseguido. Reduzido a 5 palavras em crônica de outra pessoa. Essa é a verdade sobre desafiar impérios estabelecidos. Mesmo vencendo gloriosamente por anos, sempre perdem permanentemente na memória. Porque impérios escrevem história. E na história escrita por Roma, Zenóbia é rebelde derrotada. Não a imperatriz que quase venceu. E essa diferença de narrativa é absolutamente tudo que resta quando ruínas viram pó.